Guerra Santa, na verdade, é o mesmo nome que os muçulmanos de hoje dão para as guerras deles, Jihad. E olha, essa religião revelada a Maomé tem muita força, viu? Opa! Muita força mesmo. Os habitantes de Medina logo se converteram à nova religião. Pouco tempo depois, Maomé e seus guerreiros muçulmanos invadiram Meca. Eles penetraram na Kaaba e destruíram todos os ídolos, menos a Pedra Preta. Com essa vitória, Maomé conseguiu unificar todas as tribos árabes. Em 632, morre Maomé. Abu Bekr, sogro de Maomé, se proclama califa. O califa é um misto de chefe político e religioso. Sua missão é preparar os árabes para a conquista da terra. O sucessor de Abu Bekr foi Omar. Omar iniciou a expansão muçulmana. Guerreiros do Islã tomaram a Pérsia e a Síria. A Alexandria, no Egito, foi incendiada junto com a famosa biblioteca. Os muçulmanos construíram uma nova capital no Cairo. Depois, foram para Líbia e Trípoli, chegando até Cartago. Ih, Vicente, esse império tá ficando grande demais. Quer apostar que logo vão começar a ter lutas internas? Pelo que a gente já viu até agora, a tendência, sempre que o império vai ficando grande demais, é o quê? Haver uma guerra civil e o império se dividir. Aliás, vamos ver se isso também aconteceu com os muçulmanos? Aconteceu sim. Depois que Omar morreu, o califa Ali continuou a conquistar territórios. Pouco tempo depois, estourou uma guerra civil. E o Império Muçulmano foi governado por duas dinastias, a dos Omeyíadas e a dos Abássidas. 660. A dinastia dos Omeyíadas governa o mundo árabe e expande o território. A capital do império muda de Meca para Damasco, na Síria. Os exércitos muçulmanos conquistam o Turquestão, o Cáucaso, a Armênia e chegam até a Índia. No norte da África, conquistam Tunis, Argélia e Marrocos. Chegam ao Oceano Atlântico. 711. Os muçulmanos atravessam o Estreito de Gibraltar e conquistam a Península Ibérica. 732. Na Batalha de Poitiers, os francos detêm o avanço muçulmano na Europa. Os muçulmanos vão ficar na Espanha até o século XV, quando serão expulsos pelos reis cristãos. Viu só, Gil? A Península Ibérica teve influência árabe durante séculos e séculos. Dá pra ver bem nesses monumentos, ó. Pois é, olha, Portugal faz parte da Península Ibérica. Exatamente. Os árabes dominaram Portugal e Espanha. E os portugueses, quando chegaram no Brasil, já trouxeram na bagagem várias influências árabes. Sem dúvida. Agora eu tava pensando uma coisa. O que será que aconteceu com outra dinastia, dos Abássidas? 750. A dinastia dos Omeyíadas é derrubada pelos descendentes de Abbas, tio de Maomé. Os Abássidas mudam a capital do império para a Mesopotâmia, onde fundam Bagdá. Os novos califas continuaram a expandir o território e incentivaram o desenvolvimento artístico e científico. O apogeu da dinastia dos Abássidas se deu durante o reinado de Harun al-Rashid. O Império Muçulmano se estendeu desde a China até a Espanha. E a unidade do mundo árabe, que Maomé tinha sonhado, se rompeu. Em 760, os árabes da Espanha declaram independência. Em 968, é a vez dos árabes do Egito. O império se dividiu em 3 califados, com capitais em Bagdá, Cairo e Córdoba. Em Bagdá, os califas se cercaram de guardas mongóis. Esses guardas mongóis eram turcos de tribos asiáticas. Os turcos vieram da Mongólia e se fixaram nas margens do Mar Cáspio. Lá, entraram em contato com os árabes da Pérsia e se converteram ao islamismo. A partir de então, se tornaram guerreiros de Alá e começaram a cuidar da guarda pessoal do califa. Aos poucos, se tornaram os verdadeiros governantes. 1055. A tribo dos turcos seljúcidas toma Bagdá, depõe o califa e coloca no poder o seu sultão. Os turcos conseguem submeter todos os povos árabes muçulmanos da Ásia e da África e se tornam um perigo para os reinos cristãos da Europa. Bota perigo nisso, Vicente. Olha só o tamanho do Império Muçulmano. Eu fico pensando como é que eles faziam para administrar toda essa região, hein? Os muçulmanos foram tolerantes, deixando que os povos conquistados mantivessem sua religião
seus costumes e a administração dos seus territórios em troca de um tributo. Dominaram as grandes rotas comerciais e se tornaram os principais intermediários entre o Oriente e o Ocidente. E tudo isso era administrado assim. O califa era o chefe supremo. Havia um califa em cada capital: Bagdá, Cairo e Córdoba. Nos territórios conquistados, o emir exercia o poder absoluto em nome do califa. As tarefas principais do governo eram desempenhadas pelos vizires, ou ministros, e pelos cheques, os chefes das tribos. Califa Sultão Bagdá. Essas palavras lembram alguma coisa que você já tenha lido ou visto no cinema ou na televisão? Aladim, Alibaba, 1001 Noites, Simba. As 1001 Noites. Com esta coleção de contos e lendas, os árabes enriqueceram a literatura mundial. Apesar de não terem criado uma cultura original, os muçulmanos assimilaram o que havia de melhor no império que conquistaram. Se dedicaram à química, desenvolveram a cartografia e a astronomia. Introduziram na Europa a filosofia grega. Tiveram uma medicina avançada. Na matemática, trouxeram da Índia os algarismos arábicos que vocês estão vendo na tela. Teherã, Irã. Filha, fiquei horas admirando a arquitetura da cidade de onde vieram meus pais, quando o Irã ainda se chamava Pérsia. Como o Alcorão proibia a representação de figuras humanas, a criatividade dos muçulmanos se realizou criando os arabescos, que são arcos com ornamentos geométricos. Os ornamentos geométricos aparecem também nos tapetes orientais, que a fantasia dos árabes transformou em tapetes mágicos. E pra gente, seria até bom ter um tapete mágico para fazer a revisão do imenso império muçulmano. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o Império Muçulmano começou sua expansão na Península Arábica, onde a religião do Islã foi revelada ao profeta Maomé. Os muçulmanos acreditavam na Guerra Santa para dominar os infiéis, o que fez o Império Muçulmano se expandir em pouco tempo. O Império cresceu tanto que acabou se dividindo em 3 califados. E o Califado de Bagdá caiu em poder dos turcos, que se tornaram um perigo para os reinos cristãos na Europa. Os árabes deixaram um legado cultural importante, pois assimilaram o melhor da cultura de todos os povos que conquistaram. A civilização muçulmana nos deixou uma herança de conhecimentos e mistérios. Leia no seu livro e até a próxima aula. Tchau!